Boa noite, pessoal. Quem fala é o Gustavo. Esse é o canal Pingo Dividendos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma promessa que eu duvido muito que nessa década ainda vai se concretizar. E não, a gente não vai falar sobre Klabin, por mais que pareça, tá? A gente vai falar sobre fundos imobiliários. Fundo este que este homem aqui, ó, que eu acho que você já viu ele em algum lugar, no mínimo já ouviu falar dele, porque ele é bem famoso. Eu não sei se ele já chega a ser bilionário, mas vamos chamar ele de milionário só pela humildade. Mas esse milionário aqui, ele manja demais do setor de imóveis. Pelo que eu pesquisei brevemente no Google, ele tem mais de 300 mil metros quadrados de imóveis de alto padrão em São Paulo. Então a questão é, esse maluco aqui, ele entende tudo sobre imóveis. Ele já esqueceu coisas sobre investir em imóveis que eu jamais vou aprender. Mas o foco é, há pouco tempo atrás, acredito que 2 ou 3 anos, ele migrou para o cenário de fundos imobiliários, certo? E ele comenta os que ele tem na carteira, os que ele gosta e que ele acha legal. Só que muita gente vai atrás sem entender exatamente o que está por trás desse investimento dele. Então tu tá dizendo para mim, Gustavo, que ele tá guiando pessoas para FIIs, tá dando diquinhas de FIIs ruins, de que ele não manja na hora de avaliar FIIs? Nem a pau. Não tô dizendo isso. O que eu quero dizer? O foco é, ele diz fundos bons que ele julga que ele tem na carteira dele e muitas pessoas compram sem entender o fundamento por trás do investimento. Por quê? Tem uma diferença muito grande entre um milionário e nós, réis mortais, que investimos em FIIs a fim de buscar renda passiva. O que você está falando, Gustavo? A gente vai falar hoje sobre o PVBI 11. E aí, beleza. Primeiro ponto, só para dar uma dica do porquê que a gente vai falar sobre esse fundo e por que é perigoso seguir dicas. Simplesmente só porque alguém que tem muito dinheiro e que entende de imóveis falou que é bom, vou te mostrar o perigo. Eu trouxe para vocês o relatório de maio. Ué, Gustavo, mas já tem o de junho. Eu sei, mas o de maio eu só vou te mostrar uma coisa bem rápida. Vamos lá. Primeiro, aqui no PVBI, quando a gente olhou o relatório de maio, que foi antes da reavaliação patrimonial, o que acontece? A cota patrimonial era de R$ 107,74, certo? E aí, uma vez por ano, os FIIs têm que contratar uma equipe, um escritório profissional que não tem nada a ver com o FII, para poder avaliar aqueles imóveis e ver o quanto eles valem, ajustando o seu valor de mercado, para cima ou para baixo, certo? E o que acontece? A cota valia R$ 107,74, vamos salvar esse número, em maio, certo? Aí, em junho, quando ocorreu essa reavaliação patrimonial, o que mudou para a cota? Quando a gente vem aqui e olha, opa, a cota patrimonial tombou para 104,53. Ou seja, teve uma perda de patrimônio por cota de R$ 3,21. Aí, quando a gente olha o total de cotas que existem, que são 27.130.067 cotas, de um mês para o outro, o fundo evaporou 87 milhões de reais do seu patrimônio, certo? E por que isso acontece? A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas antes vou apresentar para vocês quem é o PVBI 11, certo? Um fundo esse famoso pelo setor de lajes corporativas, escritórios de altíssimo padrão. E realmente, ele cumpre isso, ele tem um portfólio absurdo, beleza? Vamos falar sobre ele hoje. Bom, o que nós temos de informação? O objetivo do fundo. O fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital através do investimento de, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis, direitos reais sobre imóveis relacionados e ou destinados ao segmento corporativo ou comercial, bem como indiretamente nos imóveis-alvo mediante aquisição de ações ou cotas de sociedade de propósito específico, certo? Cotas de fundos de investimento imobiliário e cotas de fundos de investimento e participações. Beleza. Prazo indeterminado. Aí aqui o gestor é a Pátria, show de bola, e quem administra é o BTG Pactual. A taxa é de 1% ao ano sobre o valor de mercado, o que é importante, né? Já que o valor de mercado está despencando, é importante saber que o gestor vai sentir no bolso dele, que já o salário vai ser menor. Por quê? Porque desse 1% ao ano que é cobrado sobre a taxa de administração, 80%, 0,80 no caso, vai direto para o gestor. Então é ele quem está sentindo mais essa cota caindo. Acredite, não é só você que está triste. Você cotista. Vamos lá. Depois, aqui ele fala sobre o resumo do cenário difícil, que o IFIX está caindo, não é segredo. Todos os setores estão sofrendo, ok? E aí, o que é importante? Sobre o fundo diretamente. Bom, em junho de 2026, o fundo apresentou uma receita total de 52 centavos, ok? Aqui a gente já olha, só a receita total já não alcança nem 1% do valor da cota hoje. E isso é a cota mercado, porque a patrimonial está 104. Inclusive, vamos ver, aqui estava 73,20 quando saiu o relatório. Hoje, nos dias de hoje, já está 67. Ó, até deu uma alta no dia 7 de agosto de 2%. Bacana, deu uma recuperada. Mas foi um tombão desde o último relatório. Mas vamos continuar nossa leitura aqui. Não bate nem 1% da cota do mercado. Imagina a patrimonial. Dá 0,5.
sobre a patrimonial, gerando um resultado distribuível após as despesas de 41 centavos, ok? Sem impactos não recorrentes. No mês, o rendimento anunciado foi de 0,40 centavos. Beleza, fez ali uma reserva de 1 centavo por cota, bacana. Então ele está distribuindo um yield de 0,40 dividido para a valor de mercado hoje, 67,22. Praticamente 0,6 ao mês. É o yield de quem está comprando esse fundo aqui. Ok? Está perdendo para o IFIX. Ok? E olha só, foi pago em 7 de julho. Beleza. Para o próximo semestre, agora para o final do ano, a expectativa é de que tenha uma redução na distribuição. O dividendo vai cair mais ainda. Vai virar 0,37. Na cotação atual, dividido ali para os 67,22, dá 0,55 ao mês, cara. Vai cair muito esse dividendo. Já tá baixo, na verdade, né? Só vai cair mais. Refletindo o quê? A projeção de vacância anunciada em nossos últimos relatórios. Ou seja, a gente já vê aqui que tem um problema grave de muitos desses escritórios estarem vazios, estão passando por perrengues. Só que apesar desse cenário, as novas alocações previstas devem contribuir para uma retomada gradual da receita imobiliária, à medida que a carência cesse, ok? Essa projeção ela poderá ser revisada ao longo do período, caso os resultados superem expectativas. Beleza. Só que o que é importante? Ele fala aqui embaixo que o fundo hoje conta com uma reserva de 20 centavos por cota. Beleza? Beleza. Só que eu te pergunto, né? Tem algumas locações novas que ele já fez que estão com carência. Ele deu um período até o pessoal começar a pagar aluguel. Foi um convencimento para trazer gente para dentro dos escritórios. Ok. Mas, se ele está com uma projeção legal de que ele vai conseguir alugar esses imóveis e dar uma diminuída na vacância, por que ele vai reduzir esse dividendo em 3 centavos, sendo que ele tem uma reserva de 20 centavos por cota? Claro, lembrando, se o imóvel está vago, não é só que ele não está gerando receita, ele também está gerando despesa. Custos de manutenção, custo de condomínio, custo de limpeza, custo de marketing para anunciar que tem que tem um escritório vago, então gera um custo. Mas vamos supor o seguinte, que aqui eles aumentassem o custo em 1 centavo, por exemplo, e o patamar caísse para 0,37 e precisassem pegar 4 centavos da reserva para voltar ao 0,40, certo? Porque a despesa aumentaria. Ainda teriam 5 meses de dividendo estável. Por que eles estão baixando esse dividendo? Na minha opinião, eles não estão muito confiantes de que vão conseguir alugar esses escritórios em breve, certo? Porque nesse caso eles poderiam manter sim o dividendo no patamar atual, que alguns consideram confortável, só que chegaria um ponto que a reserva ia secar e talvez não achasse inquilinos. Aqui é um ponto de atenção, na minha opinião. Ok, movimentação de locatários. Vamos ver se eles conseguiram alugar um pouco mais desses imóveis. Na competência de maio, registramos a redução, mas não foi da vacância, foi da área locável da Brasil Warrant, no ativo FL 4.400. Ou seja, o inquilino não saiu, mas ele diminuiu o quanto ele ocupava de lá. Imagina que ele tinha 3 andares num prédio de escritórios. Ele acabou entregando um, por exemplo. Então ele ainda está lá, mas ele pegou menos espaço. Isso que é um perigo. Com isso, a vacância física aumentou de 17,1%, que é bastante coisa, para 19%. E a vacância financeira aumentou de 18,9% para 25,5%. Só para você pegar, caso você ainda tenha um pouco de dificuldade com vacância física e vacância financeira, o que acontece? A vacância física, ela pega toda a ABL, toda a área bruta locável, todos os metros quadrados que o fundo tem disponível para alugar para alguém, certo? E aí ele pega uma parte, por exemplo, tem 100 metros quadrados disponíveis, ok? 17,1% dos metros quadrados estão vazios, sem inquilinos. Mas por que a vacância física é diferente da financeira? Porque a financeira, ela leva em conta qual é a renda que o fundo pode ter se ele alugar todos esses metros quadrados. Só que ele está com 17,5% vazio. 17,1% vazio. Só que esses metros quadrados aqui, eles têm um valor maior de aluguel do que esses. Então, por mais que seja só 17% de vacância física, a vacância financeira é maior, porque esse metro quadrado vale mais do que aquele, certo? E isso foi para 25%. Ou seja, o fundo deveria, se tivesse tudo alugado, estar recebendo R$100 de aluguel, por exemplo. E ele está recebendo somente R$ 74,50. De tanta coisa que está faltando alugar. Cara, isso aqui é muita coisa. 1/4 do fundo não está gerando receita. Ok. Também impactado pela metodologia descrita na nota 1. Vamos entender por que subiu tanto, né? Já que aqui subiu só 2%. Aqui ele diz, ó. Ajustamos a metodologia de cálculos de vacância financeira para incluir as carências concedidas aos inquilinos, refletindo de forma mais precisa o potencial. Ok, então deixa eu só me corrigir.
Não é que o fundo não está gerando 25% de receita. Nesse momento ele realmente não está. Mas ele está levando em consideração não só os imóveis vagos. Ele está levando em conta aqueles inquilinos que entraram e que vão ficar um tempo sem pagar, né? Para aqueles, o convencimento deles para vir para o imóvel. Então, por enquanto, está 25. Pode ser que depois se ajuste, mas ainda assim era mais alto do que a vacância física. Então, talvez se ajuste para uns 21, 22. Ele não deixa muito claro isso aqui. Aí depois, em junho, concluímos uma importante locação do fundo, com a nova locação de mais de 4 mil metros quadrados, com a EQI, olha lá, corretora parceira da BTG, a EQI, no edifício FL 440. Ok, perdeu parte de um inquilino, mas ganhou outro, bacana. Considerando essas movimentações, bem como aquelas já anunciadas em relatórios anteriores, projetamos uma redução na vacância física desse imóvel aqui, citado aqui em cima também, de 40%. Foi para 29%. Ainda é muita coisa. Cara, um imóvel só e foca nesse imóvel aqui. Foca no nome dele. Ele estava 40% vago e agora reduziu para 29%. Beleza, ainda é bastante, mas pelo menos está reduzindo. Continuando. Comentários da gestão. A vacância física projetada do fundo, considerando todas as movimentações, é de 21,8%. Caramba, peraí. Aqui a vacância física tinha aumentado de 17 para 19 quando esse cara saiu. Ok, aí entrou a EQI, beleza. Então a gente espera que a vacância vai diminuir. Só que mesmo assim subiu. Que loucura. Até fui olhar, né? Porque aqui esses 30% é só desse CFL. Aqui a vacância do fundo total, 19. E eles esperam que vai para 21, cara. Que loucura, a partir de julho. Beleza. Reajustes e revisionais. Na competência de maio foram realizados reajustes em 376 metros quadrados. Ok, reajustou o aluguel. Ok. Aqui, decorrente de atualizações periódicas de inflação, que adicionaram R$ 9.000 à receita recorrente do fundo. Bacana. Alavancagem. O fundo, nessa data, não possuía qualquer alavancagem. Não tem dívidas, né? Menos mal. Reavaliação dos ativos. Aqui é um ponto muito importante. Com o encerramento do ano fiscal, os ativos imobiliários do fundo foram avaliados a valor de mercado, valor justo, conforme exigido pela ICVM, papapá. Foi realizada em junho essa avaliação, como a gente viu lá no comecinho, por essa empresa aqui, ó, a Cushman & Wakefield. E o resultado apontou uma desvalorização de 3,25% em relação aos valores contábeis de maio, aquela queda que a gente viu, refletindo uma redução de 2,47% no PL do fundo nessa data. A valorização dos imóveis é feita através de um método de fluxo de caixa descontado. Esse método projeta receitas e despesas esperadas para cada imóvel em um prazo de 10 anos, e no último ano considera a venda do imóvel a uma taxa de capitalização, cap rate. Esse fluxo é trazido a valor presente por uma taxa de desconto dada. Ok, aqui talvez você não tenha entendido como é que funciona. Então eu trouxe uma ferramenta interativa para você ver o Pingo Valuation imobiliário, certo? O que é aqui, ó? Isso aqui é só para te mostrar mais ou menos como é que funciona o cálculo de um valor justo de um imóvel, certo? Aqui eu vou pegar um cenário perfeito de um imóvel 100% locado, certo? Aqui eu peguei o aluguel do imóvel de R$ 5.150.000, ok? Você está vendo aqui que temos 4 fatores que influenciam o valor desse imóvel? Temos a taxa de vacância, que diz quantos inquilinos não estão lá dentro, né? Aqui no caso está zero a vacância, porque ele está 100% locado. Depois nós temos a inflação ao ano, certo? Selic, que também serve como desconto, e cap rate de saída. Beleza, o que importa aqui, Gustavo? O valor justo do imóvel nesse momento, nessa nossa simulação, é de 917 milhões, beleza? Beleza. Só que o que muda com esses indicadores aqui? Conforme esse imóvel vai ficando mais vazio, o valor do imóvel vai caindo. Ele vai perdendo o valor por causa da vacância. Mas por que isso acontece, Gustavo? Imagina o seguinte. Na hora que um escritório terceirizado vem avaliar o seu imóvel, ele leva em conta o quê? Quanto aquele imóvel hoje vale, o quanto ele gera de receita com o aluguel que vem dele, certo? E aí, para poder fazer um valuation desse imóvel, eles pegam esse aluguel de hoje, certo? Os 5 milhões e 150 mil. Aí eles consideram quanto está vago, no caso aqui está zero vago, essa receita vem total. Eles consideram a inflação ao ano. Por que eles consideram a inflação? Porque o aluguel ele é reajustado com base na inflação. Show! Vou botar a inflação aqui de 4,5, porque isso aqui leva em conta 10 anos, né? E aí eles olham para a Selic. Por que eles olham para a Selic? Porque a Selic é a taxa livre de risco. Então, por que eu vou investir, vou comprar um imóvel hoje para receber algo menor do que a Selic? Então, eles jogam esse aluguel projetado para 10 anos e eles descontam aquela taxa livre de risco, que hoje é a Selic, que não está de 10,5. A Selic hoje está alta. Olha o que acontece com o valor do imóvel. A Selic alta
derruba o valor do imóvel. Por quê? Porque se torna menos atrativo investir em um imóvel quando a Selic te paga mais hoje, certo? E aí ele considera o cap rate de saída, considerando que vai vender o imóvel lá no final. Ok, aqui eu tenho 3 cenários para vocês. O cenário de imóvel 100% locado, o imóvel vale 917 milhões, certo? Para a realidade do FL 440, aqui está 40% de vacância, mas a gente viu que reduziu para 29, né? O imóvel ele perde apenas 275 milhões de patrimônio, ele vale menos. Por quê? Porque não está gerando receita, 30% a menos de receita, que ainda vai ser corrigida a valor presente, com a Selic. 218 milhões de valor perdido. E isso é um problema porque, num cenário de estresse de juros como aqui, com alta vacância e uma taxa muito alta, imóvel desvaloriza demais. Agora, num cenário perfeito, ele pode voltar a valorizar. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Presta atenção aqui, ó. O que aconteceu com essa reavaliação dos imóveis? Aqui a gente vê, esses são todos os imóveis que o PVBI tem, certo? E olha só, esse Union FL, deixa eu ver se tem foto dele aqui embaixo. Não, não tem foto dele. Esse Union FL aqui, ele valia, né, em maio, 202 milhões. Ele estava provavelmente completamente vago, certo? E aí o que aconteceu? Ele valorizou 11%. Pô, bacana, o cotista fica feliz. Seu patrimônio só nesse prédio aqui valorizou 23 milhões. Incrível! Só que aí a gente vê que só 2 imóveis do PVBI valorizaram. O parque valorizou 5%, né? Você ganhou aqui uns 20 milhões, mas olha os demais. Olha essa desvalorização. Olha o cara, o grande, o FL 4400. Ele valia 955 milhões. Foi reavaliado, por causa da alta vacância dele, 11% abaixo. Ou seja, foi perdido aqui 100 milhões. 107 milhões. Deixou de valer. Por quê? Porque está vazio. E é o teu patrimônio como cotista que está sendo corroído. E o que eu quero dizer para vocês aqui? Por que o Sidney gosta disso? Se paga pouquíssimo dividendo, se está cheio de vacância e se está desvalorizando? Vou te dizer. Bom, porque o Sidney e outros milionários que podem gostar desse fundo aqui, eles têm uma estratégia diferente de nós, réis mortais. Nós investimos em FIIs, procuramos FIIs bons, com boa gestão, para poder receber renda mensal, que contribui com o nosso aporte, né? Para poder aportar em coisas em oportunidade. Só que o Sidney, pô, o cara é milionário. Ele não precisa daquele dividendo pingando todo mês. Se o dividendo tá alto ou tá baixo, ele não se importa. O foco dele é o quê? Lembra que eu falei? São imóveis de altíssima qualidade, padrão AAA, duplo A. Então, ele está comprando imóveis de altíssima qualidade, 7 imóveis especificamente. Cadê aquela parte importante? Cadê? Com desconto de 30%, desconto que está maior hoje, né? Porque a cota caiu. Desconto talvez de 32%, 33%. Então imagina, você compra um prédio que vale de verdade 848 milhões, com desconto de 30%, para os caras vale a pena demais. E qual que é o foco deles? O foco desses caras é o quê? É comprar barato, para que no futuro, deixa eu botar aqui um cenário ruim, quando a Selic começar a cair, talvez, quem sabe, aquele cenário de um dígito, ou como foi lá em 2018, 2019, uma CDI de 2%, esse imóvel possa valorizar. Para os milionários, é uma aposta que vale a pena. E outro ponto, um cara como o Sidney, ele tem capital para poder comprar cotas o suficiente para fazer barulho. O cara consegue, se ele quiser, facilmente virar um cotista com mais de 5% das cotas. Porque tendo mais de 5%, tu convoca a BL, tu pode influenciar o que acontece lá dentro, tu pode pedir, claro, votação, né? Para ver se vende aquele imóvel, se compra outro, pode até trazer um inquilino que ele queira alugar para ali para dentro, porque o cara tem influência para sentar na mesa junto com o gestor. O cara liga pro gestor e fala o que ele quer que aconteça no fundo. Óbvio, ele não manda, mas ele influencia bastante. Então o foco dos caras é o quê? Ele está comprando imóveis excelentes, ninguém está dizendo que não são. São imóveis excelentes a preço de banana. Para ele vale a pena, mas para ti cotista que está indo atrás, porque um cara que manja está indo, sem entender o porquê, não vale a pena, cara. Pelo menos eu digo na minha opinião, né? Não posso recomendar nada pra ninguém. Mas, cara, não vale a pena se tu não entender a estratégia. E outra, você tem tempo, paciência e dinheiro para aportar em alguma coisa que vai seguir desvalorizando por um período, até que talvez no futuro ele volte a se valorizar, ao invés de focar o seu dinheiro em ativos descontados hoje, em oportunidade, que geram boa renda para que teu patrimônio cresça, ao invés de talvez cair para subir depois. Será que vale essa aposta para você? Você tem capital e paciência para isso? Vamos continuar. Performance. Aqui, falando sobre PVBI desde o começo, lá em 2020, né? Desde o início. Olha lá. O CDI bruto rendeu 81,1%. 10% ao ano. O IFIX, coitadinho do IFIX, rendeu 40%. 6% ao ano. E o PVBI,
desde o início, rendeu 12%. 2% ao ano. Olha lá. E só esse ano já está entregando um prejuízo de 7,8%. Realmente é uma aposta, né? Uma promessa que talvez se cumpra, talvez não. Vamos lá. Distribuição, né? Em julho de 2025 ele distribuiu 50 centavos por cota. Em agosto reduziu para 45 centavos. Seguiu assim até março, que reduziu para 40. E agora a gente já viu que ele vai reduzir para 37 centavos. Eu pergunto para você, se você tem um fundo na carteira ou pensa em comprar, ou você já pensou em comprar porque o Sidney falou, comenta aqui, por favor, se mostre. A gente está aqui para dar solidariedade. Você está contente com essa escadinha em descida? Você está satisfeito com isso, com esse resultado que o fundo está entregando? Vamos lá. Demonstração de resultados, a DRE do fundo. No mês de junho de 2026, ele recebeu aquele 51, que foi 13 milhões. Aí, receitas mobiliárias, extraordinárias ainda para ajudar. Mas foi 5.500, não ajuda muito. A receita foi de 14 milhões. Despesas imobiliárias, despesas operacionais para funcionar o fundo. Sobrou ali aqueles 41, que a gente viu, 11 milhões, distribuiu 10. Ok. Tem uma reservinha, geralmente nunca muito alta, né? Porque ele não faz tanta venda assim. Acho que a última venda que ele fez foi em fevereiro. Tava caçando fato relevante. Fevereiro de 2025. Então ele não gira muito, não. A gestão é quase que passiva. Tem que ver como é que tá essa situação aí. Mas, né? Aqui nenhuma novidade, nada muito importante pra gente falar. Aqui fala sobre o balanço patrimonial dele. E aqui é legal, ó. Considerando os 49,5% do ativo, aquele FFL, que foi comprado pelo fundo através de um FII, o fundo tem 98% do seu patrimônio em imóveis e as demais posições em fundos detidos são posições táticas, né? Para ele estar como caixa, rendendo alguma coisinha. Se quiser comprar alguma coisa, vai lá e vende, compra. Ok. Ele tem ali 2,7 bi em imóveis e 34 milhões em FIIs. Mais uns 33 milhões em renda fixa. Tem uns 1 milhão e 200 a pagar para alguém aí, uma despesa. Aí, ok, os ativos que ele tem, Union FL, VOC, The One, Veracruz, CJ, Park Tower, FL, qual o valor patrimonial dos imóveis e quanto eles rendem de aluguel, show. Aqui a gente consegue ver, ó, o VOC rende um pouquinho mais que o seu patrimonial, legal. No caso do patrimônio, né, representa 9,2 do patrimônio do fundo, mas a receita é 9,7, bacana, show, nada muito relevante também. Aqui os contratos, olha só os imóveis, como eu falei para vocês. 80% dos imóveis do fundo são AAA, altíssima qualidade, enquanto 20% são AA, também é uma baita qualidade. Por isso faz sentido para os caras com grana comprar com desconto, a preço de banana. Aí a alocação de segmentos locatários, instituição financeira 34%, saúde 32%, e falando sobre saúde, olha lá, tem um inquilino que o cara é gigante no fundo, que é o Prevent Senior. Pesquisando sobre ele, pelo que eu vi, deixa eu até pesquisar aqui rapidinho, pesquisar sobre quem são. Basicamente aqui, quem somos? Vamos lá. Prevent Senior é uma operadora de saúde, plano de saúde especializada em cuidar de pessoas. Sabemos que saúde é fundamental para a aliança, para alcançar sonhos e desfrutar melhor da vida e tudo mais. Aqui, beleza, não me sinto confiante, não porque é uma sede, ou melhor, porque é uma empresa que foca em saúde, plano de saúde, focada para seniors, pessoas mais velhas, mas porque um inquilino só representa 29%. E outra, a gente viu que é bem comum que eles podem, se quiserem, devolver um pouco do escritório. E por que eles podem, se quiserem? Porque todos os contratos são típicos. É comum no ramo de escritórios. Mas isso aqui não te prende. Se você quiser sair, você pode sair. Vai pagar ali uma multa de 3, talvez 6 meses de aluguel, mas você é livre para ir embora se você quiser. Então, né, já tá mal das pernas. Tá uma concentração muito alta em um inquilino só. Pode ver, o segundo é 9%. Mas esse Prevent aqui tá bem impactado. Eu não me sinto seguro com isso aí. Alocação por indexador, 74% IPCA, 21% IGPM, beleza? Aí aquela parte dos reajustes, quando eles ocorrem. A gente pode ver que por agora não vai ter muita coisa, lá para outubro que vai ter 13% de reajuste. Nos demais, a maioria acontece em abril e um pouquinho no começo do ano. Revisionais, olha só um ponto importante. Aqui é um ponto importante. Quando a gente fala de contrato típico e atípico, eu falo muito disso, mas é importante para fixar. É o quê? Um contrato atípico, você coloca o inquilino dentro do imóvel, certo? E aí você tem a possibilidade de todo ano reajustar aquele aluguel com base na inflação ou em outro indexador que você escolher, certo? Mas a cada 3 anos você tem a possibilidade de fazer um revisional, certo? Reajuste é obrigatório. Revisional só tem no típico, que é o quê? Imóveis bons e bem localizados tendem a valorizar, certo? Normalmente. E aquele bairro também pode valorizar, o que pode ajudar a aumentar o aluguel. Pô, né? Todo mundo aqui em volta tá cobrando mais por metro quadrado. Eu vou cobrar também. Vou sentar na mesa com o meu inquilino e vou dizer, temos que reajustar o aluguel. Aí, claro, vai ser feito um acordo, se ele não quiser ele pode sair, claro, beleza? Só que olha só,
Revisional, ele tem 37% em aberto. 37%. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele já sentou na mesa e o acordo não foi fechado. Ele chegou lá para sentar na mesa e falar, o aluguel vai subir tanto. Você concorda? Você está satisfeito? O inquilino falou que não. O que você oferece? Eu ofereço menos. Não bateu. Está em processo. Olha lá. Em 2026, eles têm 20% para fazer revisional. Em 2027, 22%. Só que tem 37% dos contratos, dos revisionais que tem que acontecer, que não conseguiram fazer. E aqui ele não deixa claro de quando. Porque às vezes alguns FIIs mostram, isso acontece, infelizmente, que tem revisionais de 2 anos atrás que ainda está em processo de negociação. E aí como é que fica? Como é que fica você, cotista, que estava contando com aquilo? Porque se tu pega um inquilino típico, você tem direito a revisional, mas tu não consegue botar em prática. O atípico, você abre mão disso, mas o inquilino fica preso ali, dificilmente ele vai sair, passa mais segurança. Aqui, apesar de não ter tanta segurança, era para ter rentabilidade, coisa que também não está acontecendo. O FII está em dificuldades aqui. Vencimento dos contratos, 10% esse ano, 10% ano que vem, a grande maioria para 2030 e além, mas ok. E olha só o histórico de vacância. A gente pode ver que não é de hoje, que ele tem poucos inquilinos dentro dele. Olha lá. Ele sempre gira em torno dos 20, o menor patamar histórico aqui foi 17,3, mas ele sempre gira com alto número de vacância. Ou seja, aquela possível receita que o fundo pode trazer se tiver 100%, quase não acontece, né? Não vou olhar mais para trás do que isso, mas dificilmente acontece. O que também não passa muita tranquilidade, ao meu ver, né? Você já vai comprar um ativo que você sabe que não vai trazer o 100% potencial dele, pelo menos não no curto prazo. Aí aqui os ativos que ele mostra, show, algumas fotos deles, esse é o dito cujo, que vale uma nota, ok? A Cidade Jardim, The One, Park Tower. E aqui ele mostra como é que foi a movimentação nos últimos meses. Basicamente aqui, o que é importante você ver? Essa linha que passa de mês a mês aqui, ela mostra a vacância total do fundo. Show, né? Que atualmente está em 21,8%. Aí, aqui embaixo é bem fácil de ver, apesar de ter muito número, mas é o quê? É o metro quadrado vago por cada ativo. Por exemplo, o FL 4.400, em abril, tinha 7.400 metros quadrados vazios. Em maio foi para 8.900, agora está em torno de 6.400, até que algo aconteça. E aqui em cima ele mostra, por exemplo, ó, no mês de julho, o Mombac saiu desse prédio VOC aqui e o Banco ABC saiu do prédio CJ. A gente consegue ver aqui, não dá para saber quem dessas cores aqui é o CJ. Mas enfim, o VOC é o azulzinho, a gente pode ver que ele cresceu, porque o Mombac saiu. Basicamente é isso, bem fácil de ver. A gente consegue ver que são vários prédios com uma boa vacância considerável. Deixa eu ver se ele mostra aqui em cima a vacância. Ó, o FL 400 está em 40%. Vai diminuir quando a IKEA entrar, né? Porque foi para 30%. Aí depois, o Veracruz está com 25% de vacância. The One 16,9%. O VOC 11%. E o Union FL 47% de vacância. É muita coisa. É muita, quase tudo vazio. Loucura. Aí o upside de receita. O quanto esse dividendo pode crescer? Presta atenção. Se eles conseguirem, ó, a receita hoje deles, a recorrente, está em 50 centavos. O que está vago, se tudo alugar, vai trazer 19 centavos de receita. 19 centavos. Aí, o que está em carência e desconto de quem já entrou, mas não está pagando aluguel ainda, vai trazer 4 centavos. Então, a receita potencial do fundo é 73 centavos. Só que a gente viu que no histórico deles de vacância, pô, dificilmente eles conseguem resolver essa situação. Então, não dá para contar muito bem com aqueles 19 centavos. O que dá para contar é esse 4 centavos aqui, ó. Ou seja, o bom do fundo, né, quando ele ficar no seu patamar comum e melhorar daqui a pouquinho, acabando ali a parte da carência, vai ser 54 centavos de receita. Se considerar as despesas, esse dividendo não sobe muito não, tá? Vai subir no máximo para 42 centavos, 43 quando normalizar. Ok? Aí o resumo da estratégia comercial. Nesse prédio, que é o polêmico, concluímos na competência de maio a devolução de 2 conjuntos anteriores ocupados pelo Brasil, que a gente já viu, etapa já prevista após a expansão realizada pela companhia no edifício ao longo do último ano. O processo foi conduzido de forma alinhada ao planejamento comercial do ativo, sem impactos relevantes. Ok. Em contrapartida, alugou para o IKEA, que a gente viu lá em cima, figura entre as maiores transações de escritórios realizadas na região da Faria Lima nesse ano, que foi, 4 mil metros quadrados. Ok? No edifício Veracruz, seguimos com a formalização da locação da última laje disponível, atualmente em fase de negociação contratual. Show! No edifício Cidade Jardim, continuamos avançando em discussões estratégicas com potenciais ocupantes para as áreas que o Banco ABC está devolvendo. A perspectiva é que essa tratativa evolua para acordos de pré-locação nos próximos meses, contribuindo para uma transação mais eficiente das áreas e mitigando potenciais períodos de vacância. Show! Ou seja, ele já tem 3 mil metros quadrados que ele está negociando,
mais 3 mil em minutagem, que tá só na conversa, e 7 mil vago. É muita coisa. Aí aqui, retrofit, estão fazendo uma reforma no edifício The One, como é que ele era antes, como é que ele tá agora. Tá mais iluminado agora, aparentemente, se for o mesmo corredor. Bacana, tem mais plantinha, antes não tinha. Ok? Liquidez e passiva, que não é relevante para nós. E acabou. Então, bom, desse fundo, ele era isso. Era mais para trazer um ponto importante sobre o risco de seguir dica quando você não entende tudo. Claro, não estou dizendo que isso aqui é uma maldade do Sidney, né? É um fundo bacana, dependendo da estratégia que você tem para ele, certo? É uma dica interessante para quem entende quais são os riscos e qual o objetivo de investir nesse fundo aqui diretamente. Ele é um fundo mais para valorização, se tu vê desse jeito, mas não é uma valorização que vai acontecer agora, né? Uma valorização que depende do fundo alugar tudo, que a gente viu pelo histórico dele que é difícil, que depende da Selic cair para que o imóvel valorize, que a gente viu que também não está muito fácil a situação, está difícil pra caramba, e que também depende de quê? Da venda, né? Porque só ter um imóvel que vale quase 1 bilhão é legal, mas você comprou ele barato. Se não vender, o lucro mesmo que não acontece, sabe? Claro, pode vender a cota depois e tudo mais, só que o preço da cota em si não reflete diretamente o preço do imóvel, né? Tem aquele medo do setor de laje que gera um desconto na cota. E outra coisa que pode piorar esse medo no setor de laje é o quê? Olha essa notícia aqui que saiu no dia 31/7, agora, semana passada quase. Olha só, na O Globo. Compra de prédio icônico da Faria Lima por Fundo da Pátria vira acusação na CVM. Que prédio é esse? Olha lá, só pela foto, se tu prestou atenção já sabe. Mas esse aqui é o Faria Lima 4400, o FL. Olha só, a compra de uma fatia de 50% do Faria Lima, um dos edifícios mais icônicos do coração financeiro de São Paulo, virou um processo sancionador. Isso é, com acusação formulada e que vai a julgamento, lá na CVM, olha lá. E o que isso aqui aconteceu? Basicamente, resumindo para vocês, a CVM iniciou uma investigação para apurar irregularidades na compra da metade do fundo, que a gente viu lá que o VBI comprou através de um FII, que ele falou, gerido pela Pátria. O vínculo já detinha metade do fundo 2023 e comprou a outra metade, que superou 370 milhões. Beleza. O que acontece aqui? Basicamente, para dizer para vocês, tinha um outro fundo, que era o Barzel Proprietary, de ex-executivos da Cirela, que também queriam comprar. Só que aí, o VBI aproveitou de um direito que ele tinha de preferência, certo? Para comprar mais rápido. Beleza. Só que aí denúncias anônimas, talvez da outra parte que não conseguiu comprar, convenceram a CVM de que existem possíveis problemas nessa compra, da maneira que ela foi feita. Então vai a julgamento pelo que a gente já viu, e o que pode acontecer? Provavelmente, se conseguirem provar que tiveram irregularidades na compra desse imóvel aqui, serão aplicadas multas, não para o fundo, mas para a CVM, ou melhor, a CVM vai aplicar essas multas na Pátria e talvez no BTG, que são o gestor e administrador. Esse seria o mais leve, o mais tranquilo, só que seriam multas milionárias, né? Porque a compra foi 370 milhões. Então a multa seria alguma coisa sobre essa compra aí, ok? Só que num cenário mediano, antes do ruim, no mediano, eles poderiam talvez descobrir que esses 370 milhões foi pago mais do que deveria. Por quê? Porque ele se aproveitou de um direito de preferência que ele tinha e comprou rápido, não dando chance para outro cara conseguir comprar também. Se for provado que o VBI pagou mais caro do que deveria, quem é que foi lesado aqui? Os cotistas. Deixa eu ver quantos cotistas tem. Cotistas, número de cotistas. 180 mil cotistas podem ter sido lesados. Isso é uma possibilidade. Tô dizendo que foi, né? Tô dizendo que a Pátria é sacana. Mas podem ter sido lesados. E o negócio pode ficar feio. Pode abrir um precedente muito complicado para os FIIs de que gestor está fazendo algo errado e lesando o cotista. E o pior cenário, que é quase impossível, tá? Muito difícil de acontecer, só vou falar por falar. Mas seria que essa compra fosse cancelada. Já pensou? Devolver um imóvel que vale muito? Como é que ia ficar o VBI nessa história? Como é que ia ficar você cotista nessa história? Só que lembra, esse último ponto é quase impossível, tá? Quase impossível. O menos pior ali é que a Pátria fique mal falada no mercado. E Pátria mal falada no mercado, PVBI mal falado no mercado, o que pode acontecer? Pode dobrar essa queda, pode piorar. O seu patrimônio, que já está tombando, pode tombar mais ainda. Então, esse vídeo fica por aqui. Acredito que meu recado está dado. Não vou dizer que não faz mal seguir diquinha, pelo amor de Deus. Não faz mal receber diquinhas. Mas antes de ir atrás delas, você tem que entender se faz sentido para você. Você tem que entender o porquê daquela dica. É porque o dividendo é muito alto? Será que tem perigo? É porque o fundo é muito bom, os imóveis são muito bons? Sabe, receber uma dica não faz mal. Mas o importante é comprar? Não, você tem que estudar primeiro. Muito importante estudar. E se tiver com preguiça de estudar, comenta aqui um fundo que você quer que eu traga para você, que eu vou trazer para você.
Vou trazer, vamos lá. Não é promessa para todos. Mas qualquer fundo que você queira vídeo, traz aqui, que eu vou atrás. Se for bacana, se for interessante, se tiver algum ensino sobre aquilo ali, nós vamos trazer. Fundos, ações, pode pedir que tem. Grande abraço, ótima noite.